esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, e não tens marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma comida para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós:
ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, terceiro domingo da Quaresma, cada vez mais nos aproximamos da Páscoa do Senhor, este ano de 2026. Esse terceiro domingo da Quaresma é, podemos dizer assim, um ponto muito de divisão até a chegada da Páscoa, né? Este diálogo de hoje entre Jesus com a samaritana nos ensina muito, mas muito mesmo, né? A liturgia de hoje vem aqui nos demonstrar, logo na primeira leitura, o povo sedento por água. Este povo também, nós temos muita clareza. O povo de Deus murmurava contra Moisés e dizia, né? Por que nos fizeste sair do Egito? Sempre há uma recordação daquilo que nós éramos sem a presença, a palavra, a liberdade que Deus oferece e ofereceu ao povo e oferece a cada um de nós depois da libertação, e a memória daquilo que estava ainda sempre oprimido, né? O povo pergunta: por que, Moisés, você nos fez sair do Egito? Será que o Egito era bom para essas pessoas? Será que ser escravo é uma situação boa? Será que a escravidão abrange a liberdade que todos nós temos hoje, no dia, nas nossas vidas, para simplesmente e fortemente obedecer a Deus, seguindo o rumo na história que Ele vai fazendo, traçando para cada um de nós o nosso destino, né? E vem uma pergunta, né? Nos fizeste sair do Egito para morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado. Todos têm esse costume de, quando essencialmente falta alguma coisa, ou quando alguma coisa foge do controle da nossa vida, a primeira coisa é se voltar a Deus. A segunda coisa é se voltar contra Deus. E parece que foi Deus que tirou aquilo mesmo que Ele nos fornece a vida toda. Nós não conseguimos perceber muitas vezes na nossa história que nós é que perdemos as coisas que Deus nos dá em abundância por não reconhecer que Ele mesmo provém e dá essas mesmas coisas, né? E Deus chega num momento muito assim educativo diante de Moisés, da dúvida de Moisés. Moisés pergunta: o que farei por este povo? É justamente isso. Entender que Moisés não pode fazer nada. Quem faz é Deus. Moisés também faz parte do
uma referência dentro do povo, escolhida pelo próprio Deus, para que Deus, através de Moisés, seja ali amado, glorificado, honrado em todo aquele momento da história do povo. E Deus pede que Moisés pegue ali a sua vara, aquela mesmo que ele feriu o Nilo, e manda ele ir, continuar, não ficar parado numa situação de embate, de desgaste, de tantos porquês de revolta contra Deus, né? E Moisés é a figura deste homem também no povo, ele é líder, claro, mas também tem que ser obediente. Aí está o diferencial, né? Se Moisés tivesse ficado na dúvida, talvez ali o povo teria se rebelado ainda mais em seu erro contra o próprio Deus. Mas Moisés assim fez na presença de todos, a começar pelos mais velhos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel. Gerou uma dúvida essa disputa, né? O Senhor está no meio de nós ou não? O Senhor é o Senhor que vai libertar, que deu a saída do Egito, que caminha junto, está ali para oferecer as minhas vontades durante esta caminhada até a terra prometida. O Senhor está no meio de nós ou não? Dizia o povo. Jesus, no Evangelho, esse Evangelho de hoje, é conhecido como o diálogo com a samaritana. Os samaritanos eram pessoas também que ali moravam, afastados ali de Jerusalém, do centro dos acontecimentos, né? Também eram judeus também, tinham muitas disputas entre quem era de Jerusalém e quem estava habitando na Samaria, né? Gerou aquela dúvida. Uns dizem que é para adorar este monte, outros dizem que é em Jerusalém. E hoje Jesus esclarece, né? Aonde se deve adorar? Em espírito e verdade. Não será mais aqui, naquele lugar, ou no outro lugar, nem em Jerusalém, nem no monte. Mas a adoração partirá do sopro do Espírito Santo que Ele mesmo derramará sobre cada dos seus, para que possa adorar verdadeiramente a Deus em espírito e verdade, e não em desconfiança e murmuração, como o povo estava naquele momento. Jesus está ali, chega à cidade de Samaria, também se chamava de Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho. Era aí que ficava o poço de Jacó. Mais uma vez, a presença, né? Poço, água. O povo pede água. Ali está o poço que Jacó, há muitos séculos, tomava água com sua família inteira, né? Diz assim, um fato muito importante, logo no início do Evangelho: era por volta do meio-dia. O que isso faz nos lembrar? E vamos escutar daqui a alguns dias. Jesus, justamente ao meio-dia, irá dizer: vós mortos, tenho sede. Irá dizer isso: tenho sede na cruz. Então, meio-dia, o sinal do sol forte, escaldante, no meio-dia já trabalhado, no meio do dia, talvez que ainda muitos não conquistaram nada, no meio do dia em que se corre o risco de se experimentar ali o cansaço, o fracasso, a sede, tudo se experimenta ao meio-dia. E Jesus, ao meio-dia, também dirá: tenho sede. Isso nos diz algo hoje. E eis que depois de dizer isso, chega esta mulher, né, da Samaria, para tirar água. Quem é que nos dá agora a água? É Moisés? Somos nós mesmos que vamos ao poço de Jacó?
essa mulher fica intrigada, né? Primeiro, um judeu falando comigo que sou samaritano. Mulher, uma situação de trabalho, ela que estava vindo pegar água para os outros, cansada, sozinha, pensando na sua vida, na sua história. Tanto é que Jesus mais tarde começa a falar, né? Sobre os maridos, e depois ele fala: você está falando a verdade, né? Este não foi os seus maridos, né? Dissestes bem, né? Onde está essa mulher? Sozinha, desamparada, tendo que trabalhar, tendo que servir os outros, um sol do meio-dia, está sozinha, sem ninguém. E quem aparece? Aquele que vai saciar a história dela, a vida dela, definitivamente, e a torna uma mulher naquele mesmo instante após esse diálogo, sai, volta para a cidade e começa a fazer o que nós deveríamos fazer sempre há muito tempo: começar a evangelizar, a dizer o que Jesus fez. O que Jesus fez na minha história, na sua história. Está aqui um homem que diz tudo o que eu tenho na minha vida trazido, a minha história. Cada um de nós traz a sua história. Resta saber se essa história se direciona cada vez mais para você mesmo, no seu dia a dia, no seu cansaço, nos seus meios dias da vida, da história, ou se você acolhe o definitivo da mudança. Porque aquele que está contigo no meio-dia da sua vida vai te dar uma direção nova, vai te saciar, se você deixar-se conduzir e fazer parte e anunciar as suas maravilhas na sua história que Ele fez por ti. Uma frase que chama muito a atenção: a mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tem um balde e o poço é fundo. Muitas vezes a nossa história é funda, não é verdade? O poço da nossa história é fundo. Como tirar água das profundezas? Mais uma água que vai revitalizar tudo, né? A água não estava no poço. A água simbólica que Jesus deu à samaritana foi a força do Espírito Santo que dá também a cada um de nós, nos deu no nosso batismo para a vida toda. O Espírito sacia a nossa sede, porque o Espírito faz lembrar todas as coisas. Como o próprio Cristo diz: Ele vos lembrará todas as coisas que eu disse, que eu fiz, e vocês vão ter esta força, essa energia. Vocês estão saciados desta água espiritual recebida no batismo, que vai levar adiante toda a história da humanidade em meu nome de uma maneira eterna. Aqui o que está em jogo é o desejo de se saciar da eternidade. E quem pode dar esse desejo, sanar esta água para a eternidade, a não ser o próprio Filho de Deus? Quando a mulher samaritana percebe isso, logo de cara ela vê em Jesus algo diferente. Ainda não tinha entendido a sua pessoa, não tinha. Ela chega e fala assim: eu vejo que o Senhor é um profeta, né? Acertou isso. Jesus tinha acertado tudo até agora da história da vida dela, não é isso? Ele sempre vai acertar a nossa história. Em Jesus não há um desvio, em Jesus não vai ter nada que te faça se desviar do caminho que Ele mesmo, que o Pai, junto com Ele, traçou na nossa história. Eu vejo que você é um profeta, mas Jesus é muito mais que um profeta. E Ele vai conduzindo essa história justamente cada vez mais indo ao fundo do poço da samaritana, do
seu próprio ser. Fala do marido, você teve 5 maridos. E o que tens agora não é o teu marido. Uma situação irregular. Imagina uma mulher, 5 maridos. Qual é a história, o peso para se chegar a ter 5 casamentos e não ser feliz em nenhum? E escutar de Cristo: este último não é o teu marido. Porque é o marido aquele que se faz junto com a sua esposa um só. Não é verdade? Não é uma escolha por uma situação social. Eu fiquei viúva, esse aqui é bonzinho comigo. Não é isso. Né? É perceber também que há uma força imensa neste sacramento e que deve ser amplamente respeitada por cada um de nós. Né? A quantos maridos nós temos servidos na nossa vida? Ou os homens em vice-versa? A quantas esposas? Mas não é a mulher e o homem, são as situações que nos fazem valer mais do que a nós mesmos como pessoas amáveis de Deus por Jesus Cristo. Inventar maridos, inventar esposas, não é uma questão física, né, de gênero, masculino e feminino. É aquilo que você escolhe para ser seu companheiro, sua companheira, muito mais que a presença de Deus. Deus é ali o esposo, Cristo é o noivo de cada um de nós. Né? As mulheres consagradas, as irmãs, elas entendem isso perfeitamente. Veem a Jesus como o esposo das suas vidas e a eles tudo se entrega. Nós também devemos ter essa confiança de entrega. E a samaritana vai aí cada vez mais conhecendo, através desse diálogo, a pessoa do Cristo, ao ponto que ela chega e diz: eu sei que o Messias vai chegar. Aqui já há uma mudança. Não há uma mudança? Aqui, ó, sim ou não? De profeta, a minha vida falou tudo de mim. Não pode ser só um profeta. Sei que o Messias vai chegar. E quando ele chegar, vai nos fazer conhecer todas as coisas. E aí entra definitivamente o ponto desse encontro entre Jesus e a samaritana. Disse-lhe Jesus: